Na pequena cidade de Paula, região italiana da Calábria, havia um casal que era bastante devoto de São Francisco de Assis. Esse casal se chamava Tiago e Viena. Tiago era um simples lavrador que extraía do campo o sustento para sua família, e Viena era uma mulher muito virtuosa que apoiava o marido na vida de oração, jejuns e boas obras. Ambos eram católicos devotos, pessoas virtuosas, e eles tinham o costume de rezar enquanto trabalhavam. Tiago e Viena estavam muito aflitos porque há muito tempo eles tentavam ter um filho cuja vida seria entregue ao serviço de Deus. Mas o menino estava demorando a nascer, por assim dizer, e o casal pediu a São Francisco de Assis que intercedesse por eles para que obtivessem a graça de terem uma criança. E depois de muita oração, a senhora Viena estava grávida e no dia 27 de março do ano de 1416 nasceu um menino que recebeu o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco, o pobrezinho de Assis. Eu quero contar um pouco da história desse menino, que ficou conhecido na terra e também no céu como São Francisco de Paula. A alegria do nascimento de Francisco de Paula contagiou toda a cidade, sobretudo seus pais, que antes não podiam ter filhos. Mas essa alegria ela vai durar bem pouco, pois tão logo nasceu, o pequeno Francisco teve um abscesso maligno no olho esquerdo que ameaçava a visão do menino. Desesperados, os pais Tiago e Viena recorreram de novo a São Francisco de Assis, porque seria possível que São Francisco teria atendido aos seus rogos pela metade? Sem perder a fé, os pais e até mesmo o menino oraram mais uma vez a São Francisco de Assis em busca de uma cura. Os pais prometeram agora, caso o menino sarasse e tão logo completasse uma idade adequada, eles prometeram colocar um hábito franciscano no menino e o entregar em um convento, onde ele viveria por 1 ano, seguindo todo o rigor da regra da ordem conventual. E de fato é que observou-se notável melhora na saúde do garoto, o que devolveu alegria a toda a gente. Com a idade de 12 anos e perfeitamente curado, Francisco foi enviado para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, na Itália, em cumprimento da promessa dos pais. Embora ele não fosse obrigado a isso, o menino começou a observar a regra franciscana com tanta exatidão, com tanto amor, que se tornou modelo até mesmo para aqueles frades mais experimentados nas práticas religiosas. Conta-se que ele agradou a toda a gente, sua simpatia era imensa, que queriam tê-lo sempre ali no convento. E também nessa época, durante esse período em que ele esteve lá entre os monges, muitos milagres aconteceram envolvendo Francisco. O menino manifestou logo fortes dons de piedade e uma clara inclinação à oração. Quando chegou o fim da sua permanência no convento, ele fez uma verdadeira peregrinação com seus pais, em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Então ele esteve primeiramente em Assis, depois Monte Cassino, Roma, Loreto e também no Monte Luco. Em Roma, por exemplo, ele ficou muito perturbado pelas pompas da corte papal e ele teria comentado com seus pais: Nosso Senhor não era assim. Com esse comentário, o jovem deixou claro seu forte espírito reformador. Francisco estava passando por um processo interno e transformador. Nesta viagem com seus pais pela Itália, alguma coisa lhe aconteceu que ele foi tocado pela graça divina. O fato é que ele ficou conhecendo a história de São Bento e ele ficou tão impressionado que ele pediu aos pais autorização para também viver como eremita, na solidão, na oração, como o Santo Beneditino, não é? Ele, quando retornou a Paula, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível, ali nas propriedades da família. Em pouco tempo, muitos outros colegas, amigos, vieram ao encontro dele, cada vez mais numerosos, e se uniram àquela experiência, reconhecendo assim Francisco como guia espiritual. Depois disso, começou a receber vários discípulos que também tinham muito desejo de seguir seu exemplo de vida, um exemplo de vida dedicado a Deus. Não demorou muito para que Francisco de Paula, como era chamado, estivesse à frente de uma grande comunidade religiosa, a qual deu o nome de Irmãos Mínimos. As regras dessa ordem foram elaboradas por ele mesmo e o seu lema era Quaresma Perpétua, que significava uma observância do rigor da penitência, do jejum e da oração contemplativa durante o ano todo, seguida da caridade aos mais necessitados
e a todos que recorressem a eles. A regra dessa vida adotada por Francisco e seus religiosos foi de extraordinária severidade, pois ele acreditava que a mortificação heróica era necessária como meio de crescimento espiritual, por isso ele incentivava uma vida praticamente anônima e desconhecida do mundo. E foi nesse período de isolamento, penitências e orações que o jovem recebeu a visita do arcanjo São Miguel. Com seus pais, ele construiu uma capela e 3 dormitórios. E no ano de 1452 ele conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Francisco inspirava uma grande explosão de entusiasmo religioso e espiritual e também a devoção em todo o povo. Até os nobres costumavam contribuir como simples operários, carregando pedras e se juntavam ao trabalho na construção de algum mosteiro para Francisco. Uma das características de Francisco era a humildade. Por muitas vezes ofereceram a ele o sacerdócio e ele recusou, pois não se sentia digno de tamanha honra. O fato é que milhares de homens e mulheres decidiram abandonar a vida do mundo e foram para o mosteiro de Francisco de Paula. Por isso, ele teve de fundar muitos outros mosteiros. A fama de seus dons de cura, seus prodígios e muitas profecias chegou ao Vaticano. E o Papa Paulo II resolveu mandar um comissário pessoalmente para averiguar se as informações estavam corretas. E o comissário retornou à Cúria Romana e tranquilizou o Papa, dizendo que, de fato, as virtudes de Francisco eram verdadeiras. Um dado bem interessante é que, 3 anos depois dessa averiguação papal, esse mesmo comissário, que se chamava Dom Baldassare de Gutrosses, ele resolveu abandonar a Roma, o Vaticano, e foi morar em Paula, se juntando definitivamente a São Francisco em sua vida eremítica. Ele ficou conhecido como Padre Baldassare, e a sua presença entre aqueles mendicantes e penitentes muito contribuiu para o progresso da obra. A fama de santidade de Francisco ela se espalhou rapidamente. Desde sempre, Francisco de Paula teve uma vida espiritual intensa, marcada por muitos milagres. Tem também a história da túnica sobre o mar. Amado e procurado como guia espiritual por muita gente, Francisco de Paula também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se sempre do lado dos mais pobres. Sobre estes, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Por exemplo, no ano de 1464, era um ano de grave escassez. Alguns operários se dirigiram à planície de Terra Nova para encontrar trabalho. E pelo caminho, o grupo encontrou-se com São Francisco, que ia para a Sicília. Pediram a ele um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse: irmãos, mostrem-me seus alforjes, porque dentro deles há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais, aqueles operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. E também temos o relato nessa época da travessia do Estreito de Messina. Conta-se que um certo barqueiro recusou-se a transportar Francisco e seus companheiros para a Sicília. Então o santo estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Sobre esse fato interessante, no século XIX, o compositor Franz Liszt fez um poema sinfônico para piano intitulado São Francisco de Paula, Caminhando sobre as Ondas. O tema principal dessa obra é feito em oitavas, que enfatiza principalmente a coragem e a determinação do santo em enfrentar a agitação e a fúria do mar. Além de fazer milagres, Francisco de Paula também tinha o dom da profecia. Segundo um dos seus biógrafos, dele se pode dizer, como o do profeta Samuel, que nenhuma de suas predições deixou de se cumprir. Assim, ele profetizou que os turcos invadiriam a Itália, como também profetizou a queda de Constantinopla. E no que diz respeito também aos exorcismos, foram os inúmeros casos de possessos que ele livrou do jugo diabólico. Podemos ver então que era intensa a atividade de Francisco, e embora analfabeto, ele pregava com tanta sabedoria e eloquência que pasmava a quem o escutava. Diz a tradição que os poderosos da época tinham receio de suas palavras proféticas. Por isso, sempre que Francisco solicitava ajuda para suas obras de caridade, ele era prontamente atendido. E quando não era, ele dizia que não deviam esquecer que Jesus dissera que depois da morte eles seriam inquiridos sobre o tipo de administração que fizeram aqui na terra. E bastava dizer isso para que Francisco, então,
conseguisse receber o que ele havia pedido para os pobres. Do eremitério à corte de Luís XI, por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco chegou também até a corte de Luís XI, na França, e o rei estava enfermo e pediu ao Papa Sixto IV para mandar o eremita a ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei Ferdinando de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. E, obedecendo ao pedido do Papa, lá vai Francisco para a França, meio que a contragosto, pois ele estava acostumado com seu eremitério, com a solidão e o sofrimento, e não se adaptaria fácil à vida da corte, pensava ele. Quando chegou então à corte, Luís XI o recebeu com muita honra e ajoelhou-se aos seus pés. Em vez de curar a doença do rei, São Francisco usou com sabedoria de sua posição para influenciar o curso da política nacional, restaurando a paz entre a França e a Bretanha, e também recomendou uma união entre as famílias dos governantes e entre a França e a Espanha, persuadindo Luís XI a devolver algumas das terras sob disputa. A presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Francisco era tão amado pelo rei que não deixava ele retornar à sua terra. Assim, Francisco passou 25 anos de sua vida na França. E ali manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos que vinham de todas as partes do mundo em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu esses anos todos, além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. A conversão do rei Luís XI foi também um fato extraordinário atribuído à influência de Francisco. Antes de morrer, o rei restabeleceu a paz com a Inglaterra e com a Espanha e nomeou Francisco de Paula diretor espiritual de seu filho e sucessor, que era o futuro Carlos VIII, rei de França. Francisco teve a imensa felicidade de ver a Ordem dos Irmãos Mínimos ser aprovada pela Santa Sé em 28 de julho de 1506. Essa ordem ela vai enfatizar principalmente a vocação da humildade, a penitência e a caridade. Conforme reflete o próprio nome, os membros da Ordem dos Mínimos se consideram os menores dentre as ordens religiosas. Francisco de Paula profetizou sua própria morte e passou seus últimos 3 meses de vida em retiro e solidão, preparando-se assim para esse momento. Ele depois reuniu seus companheiros e fez exortações para que eles continuassem na caridade, no rigor e na abstinência. No dia 2 de abril de 1507, na cidade de Tours, na França, uma sexta-feira da Paixão, Francisco entrava na vida eterna, ouvindo a leitura da Paixão segundo São João, conforme tinha sido seu pedido. Francisco de Paula foi canonizado a 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando o Papa era ainda uma criança. E depois da sua canonização ficou conhecido como padroeiro dos marinheiros e também dos casais que desejam engravidar. Fundador da Ordem dos Mínimos, São Francisco de Paula foi célebre por sua santidade, pelos seus milagres que praticou e pelas profecias que fez acerca do futuro da Igreja. Conta-se que o pintor Jean Bourdichon fez uma máscara da face do santo antes de ele ser enterrado. Entretanto, como o local do seu túmulo às vezes era inundado pelas águas do rio, o rei mandou que fosse desenterrado porque havia sido colocado diretamente na terra e enterrado novamente dentro de um sarcófago em outro local. E nesse processo, ao desenterrarem o corpo do santo, 12 dias após a sua morte, Jean Bourdichon testemunhou que encontrou seu corpo perfeito, sem nenhum mau cheiro ou decomposição, e sua face tão perfeita e o semblante tão suave que ele resolveu fazer outra máscara mais exata para sua pintura. Porém, uma tragédia estava prestes a acontecer no ano de 1562. No contexto das guerras religiosas que incendiaram toda a França do século XVI, o túmulo de São Francisco de Paula foi invadido pelos protestantes franceses chamados de huguenotes. Eles invadiram o convento de Plessis, onde estava enterrado o corpo do santo, tiraram o corpo do sepulcro e, sem nenhuma cerimônia, sem se comover de ver esse corpo em excelente estado, mesmo depois de 5 décadas que estava ali enterrado, nem esse fato impediu que os invasores queimassem o corpo com a madeira de um grande crucifixo que estava ali na igreja. Essa foi então chamada a segunda morte de São Francisco de Paula, pois o santo foi praticamente martirizado depois de sua morte.
Entretanto, apesar do ódio dos inimigos da fé, um grupo de católicos conseguiu salvar alguns ossos do santo, e esses ossos foram distribuídos como relíquias em várias partes da igreja. São Francisco de Paula foi venerado pelos pobres, pelos reis e pelos nobres de seu tempo, e ele foi referência de virtude, principalmente das virtudes da humildade e da simplicidade, numa época em que prosperavam os abusos eclesiásticos e numa fase da história em que era comum cultivar os prazeres efêmeros e mais baixos da vida humana. Por essa razão, ou seja, pelo seu autêntico espírito cristão, Francisco foi considerado um missionário especial pela sua capacidade extraordinária de resgatar os mais puros e preciosos valores evangélicos, assim como fez seu mais famoso inspirador, Francisco de Assis, o pobrezinho que vivera 2 séculos antes.